O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos, desde ontem, nós começamos a segunda parte do Advento. Vocês lembram? Eu falei que o Advento, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do início do Advento até o dia 16, inclusive, é chamada de Advento escatológico, em que nós refletimos sobre a vinda de Cristo, a última vinda de Cristo. E todos os textos, eles de alguma maneira nos preparam para isso, para que nós vivamos nesta expectativa de que o Senhor virá no dia em que nós não sabemos e numa hora desconhecida a nós. Pois bem, a segunda parte, que começou ontem, é chamada de Advento natalino, em que ele nos prepara para a vinda de Cristo na carne. Ele que se faz carne do ventre da Virgem Maria e que é deitado numa manjedoura. Então, os nossos olhos de alguma maneira se voltam agora para o presépio, naquela expectativa de que o Senhor virá. E neste período da segunda parte do Advento, neste chamado Advento natalino, nós temos as clássicas, as conhecidas, chamadas antífonas do ó, que são uma maneira de a igreja chamar Jesus. Vocês podem ver por que é que elas são chamadas de antífonas do ó, antífonas maiores também, mas mais conhecidas como antífonas do ó, porque todas elas começam com ó. Então ontem vocês ouviram ó sabedoria, hoje ó Adonai, amanhã ó raiz de Jessé, depois ó chave de Davi, depois ó Oriente, depois ó Rei das Nações, depois ó Emanuel. E se vocês pegarem a primeira letra de cada título desse dado a Jesus, ó Salvador, ó Adonai, ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, e você lê da última para a primeira, vocês terão a frase latina ero cras, que significa virei amanhã. Então é a igreja que chama Jesus, e Jesus misericordiosamente nos responde: eu virei amanhã. O Senhor
sempre responde às súplicas da sua igreja. O Senhor nunca deixa a sua igreja clamando de qualquer jeito, clamando sem esperança. Mas ao mesmo tempo, nós, se quiséssemos refletir um pouquinho mais sobre as antífonas em si, quer dizer, primeiro o ensinamento, o Senhor sempre atende às nossas preces. Às vezes não atende segundo as nossas expectativas, mas atende da melhor maneira, porque mesmo Israel, quando chamava o Messias, não esperava que o Messias viria da maneira que veio. Esperava o Messias, mas não que o próprio Filho de Deus se faria homem e seria deitado numa manjedoura. Isto Israel não esperava, esperava o Messias, mas não o próprio Deus feito homem. Assim também, meus santos, é na nossa oração. Nós às vezes pedimos algo a Deus e não recebemos aquilo que pedimos, mas recebemos muito mais, porque Deus é generoso e Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos. Então, um primeiro ensinamento no qual nós poderíamos nos aprofundar nesses dias que nos preparam para o Natal. O segundo é que nós precisamos saber como pedir também, né? Nós não podemos chegar exigindo, mas nós precisamos nos aproximar de nosso Senhor com toda a reverência, com toda a piedade, cheio do temor. Por quê? Porque eu me aproximo diante de Deus. Deveria ser com esse espírito que nós nos aproximamos do nosso momento de oração. Às vezes vamos rezar e fazemos um sinal da cruz de qualquer jeito, e já abrimos a boca e começamos ou a pedir alguma coisa, ou a falar de qualquer jeito, ou a recitar uma oração qualquer. Isto é, sem reverência, sem piedade, sem temor, sem amor no coração, de qualquer jeito. Quem ama não faz nada de qualquer jeito. É próprio de quem ama o esmero, a dedicação, o zelo, o cuidado. Quando a gente ama uma pessoa e vai, sei lá, vai fazer uma comida para aquela pessoa a quem a gente ama, a gente faz da melhor maneira possível. Quando a gente vai, sei lá, preparar uma aula, um professor, e quando ele ama a sua profissão, ele prepara da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele é movido por amor. Então nós precisamos pedir a Deus que coloque amor no nosso coração, para que as nossas orações sejam movidas com amor. E isso as antífonas do Ó nos ensinam. Por quê? Porque todas elas são divididas em duas partes. Na primeira parte, a igreja ela se derrete em expressões de amor. Por exemplo, hoje: ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na chama do fogo e no meio da sarça ardente, e lhe destes a lei no Sinai. Vai reconhecendo aquilo que Deus, por amor, fizera ao seu povo, para depois pedir. Então, primeiro se derrete em elogios, se derrete em piedade, se derrete em amor. É assim que a gente faz, né? Como é que um filho, quando quer ganhar algo do pai ou da mãe, faz? Chega: mãezinha, e a mãe diz: o que é que você quer? Está muito carinhoso, está muito carinhosa. Papai do meu coração, sim. Quer dizer, porque já sabe que está muito carinhoso. Pois bem, não movido por segundas intenções, mas sabendo que Deus merece o nosso amor. Então nos aproximamos de Deus com todo o amor, com toda a reverência que se manifesta na posição do nosso corpo, se podemos nos ajoelhar, se podemos nos prostrar, se nos ajeitamos de uma maneira digna na cadeira em que estamos sentados para fazer a nossa oração, e não sentados de qualquer jeito. E além daquela dignidade que se manifesta na nossa postura corporal, também a dignidade das palavras. Não quem fica procurando palavras
para com palavras agradar a Deus. Não, mas porque sabe que Deus merece ser honrado, inclusive com as nossas palavras. Então essas antífonas nos ensinam isso também. Mas, deixando as antífonas em geral de um lado, vamos então nos deter um pouco sobre a antífona que hoje nos é oferecida. Ó Adonai, ó meu Senhor. Ó meu Senhor. A igreja então, o nome Adonai significa isso, era até o nome que os judeus pronunciavam quando viam o tetagrama sagrado, aquele nome impronunciável de Deus, aquele nome que foi revelado, mas que ninguém podia pronunciar. Então quando o judeu ia ler as Sagradas Escrituras, e estava lá o tetagrama, as 4 letras sagradas, o judeu colocava a mão nos olhos e lia Adonai. Pois bem, então a igreja chama Jesus de Adonai, e pede o quê? Que Ele venha nos resgatar. Qual é o pedido de hoje? Eu espero que vocês estejam guardando. Ontem, vocês pediram o que a Deus? Pois é, a prudência. Ontem pedimos a prudência. Hoje, nós iremos pedir o quê? Que Ele venha nos resgatar pelo poder do vosso braço. Que Ele nos resgate. Aqui se usa um título jurídico, né? Na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, 13 e 14, Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, é Ele, Jesus, é Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Isto é, existia um documento contra nós, e o Senhor, com o seu sacrifício na cruz, Ele nos resgatou. Quando uma pessoa foi sequestrada e está sob o domínio do inimigo, a gente vai então resgatar por meio do braço poderoso, quando você toma a vítima do sequestrador, ou quando você paga o resgate, para que você tenha aquela pessoa novamente. Essas duas imagens nós encontramos em Jesus. Ele paga o resgate com seu sangue, mas Ele também nos resgata com o seu braço poderoso. Meus irmãos, para que nós possamos compreender com profundidade essa antífona, nós precisamos nos reconhecer necessitados de resgate. Isto é, nós precisamos reconhecer de que que um dia fomos resgatados por nosso Senhor dos nossos pecados, que um dia fomos comprados por nosso Senhor com o preço do seu sangue, que nós, por culpa própria, nós voltamos para os nossos algozes. Nós voltamos para o lugar da nossa escravidão. Nós fomos libertados e nós irresponsavelmente nós voltamos lá e dissemos o quê? Escraviza-nos novamente. Você pode achar horrível essa imagem, mas é exatamente isso que acontece quando você se entrega novamente aos pecados. Você está pedindo para ser novamente preso, para ser novamente algemado, para ser novamente enjaulado, para ser novamente vítima de escravidão do seu inimigo. Então a primeira atitude aqui é dizer: eu necessito de um novo resgate, porque eu sou escravizado, dominado pelas minhas paixões, pelos meus desregramentos, pelos meus vícios, pelas minhas fraquezas morais. Tantas realidades nos prendem na carne. Então o primeiro passo é isso, porque se você disser: não, eu estou bem, muito obrigado, eu não necessito de ser resgatado, então Jesus veio para os doentes. Se você não se reconhece doente,
Jesus veio para libertar os que estavam presos. Mas se você não se reconhece preso, então, mas se você reconhece que você está preso, que você necessita de resgate, você pode rezar essa antífona e dizer: Senhor, vinde resgatar-nos com a força do vosso braço. Então, a imagem aqui é jurídica, de algo que é pago para que nós sejamos libertos. Mas São Paulo, nesse trecho de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, vou repetir para ficar bem na nossa cabeça, ele diz assim, que ele nos resgatou, perdoando os nossos pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e as potestades, isto é, tirou, deixou o pobre, retirando do domínio dos principados e as potestades, triunfando deles da cruz. Mas sobre quem Jesus triunfa quando nos resgata? Ele triunfa sobre os principados e as potestades. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que nós temos apenas dificuldades naturais, humanas, isto é, você percebe que você tem preguiça muitas vezes na sua vida de oração, pessoas que são dedicadas ao trabalho, pessoas que são focadas, pessoas que, se você der, sei lá, 2.000 tijolos para ela carregar para dentro de casa e depois construir um muro, essa pessoa trabalha como um touro. Uma mulher que, se você der a ela trabalhos em casa, ela faz o trabalho de casa, ela trabalha fora de casa, ela cuida dos filhos, mas quando chega a oração, ela é uma lesma. Mas não é porque ela teve muito trabalho, porque se você tirar todo o trabalho dessa pessoa e deixá-la livre, e deixá-lo livre, mesmo assim ele será uma lesma, mesmo assim ela será preguiçosa. E por quê? Para o trabalho, para os trabalhos do mundo, as pessoas são dedicadas. E não diga: ah, padre, porque é um trabalho físico. Não é assim, porque existem pessoas que são dedicadas ao estudo, que sabem devorar um livro, mas não sabem ter a mesma dedicação para a vida de oração. E aí nós achamos que isso é apenas o que? Uma luta contra a minha natureza. Ah, eu sou preguiçoso. Sim, você é preguiçoso para a oração, mas existe ali uma luta espiritual. Não é simplesmente contra carne que você luta, mas contra principados e potestades. São Paulo citou isso em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15, e São Paulo também cita isso em Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, quando ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, porque não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Isto é, quem são os homens de carne e sangue? Somos nós e os outros. Não é apenas contra nós, a nossa preguiça, o nosso desânimo e a nossa fraqueza que nós lutamos, mas nós lutamos também contra seres espirituais, contra potestades e dominações. Ele continua: pois não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Então existe uma realidade espiritual contra a qual nós lutamos. Então, se você percebe o que? A preguiça, a superficialidade, a indiferença a Deus,
Você percebe que você é muito motivado para as coisas do mundo, mas embora você perceba que você tem um pouco de fé, mas você é indiferente para as coisas de Deus. Você percebe que você não tem pureza, que a luxúria, isto é, os desregramentos sexuais são muito fortes em você, dentro do casamento ou fora do casamento. Você não vai lutar contra isso apenas com as armas naturais, que você deve fazer uso de todas elas, mas também com as armas espirituais, sabendo que potestades e dominações, demônios, é isto que São Paulo quer dizer com potestades e dominações, demônios que querem o quê? Roubar a sua alma, porque ao contrário de você, eles sabem muito bem a gravidade de cada pecado. Ao contrário de você, eles sabem muito bem que a nossa vida, meus santos, tem apenas duas possibilidades: o céu ou o inferno, e que essa vida é bem passageira. Nós que às vezes pensamos que essa vida é duradoura demais. Então nós precisamos fazer uso dessas armas espirituais para que a força do braço do nosso Deus verdadeiramente nos liberte. Então, fazer uso daquilo que nós temos à nossa disposição. Por exemplo, eu espero que todos aqui saibam a oração de São Bento: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Então, de você fazer esta oração completa várias vezes, quando você perceber que existe uma tentação, que o inimigo está lhe apresentando um pecado, e você reza esta oração e diz: bebe tu mesmo o teu veneno. Eu não quero, porque o que tu me apresentas é mal. Ou a oração de São Miguel, ou o exorcismo de Leão XIII, que nós não precisamos rezar apenas durante a quaresma de São Miguel, e você rezar sobre você mesmo aquele exorcismo. O exorcismo pode e deve ser rezado sobre si mesmo. Então você reza aquele exorcismo pedindo a Deus que você seja novamente resgatado, pedindo a Deus que você não seja novamente enganado, ludibriado, para que aqueles desejos desregrados no seu coração, de a preguiça, a inveja, o julgamento, a ira, a tristeza, a luxúria, você que tem o vício da masturbação, da pornografia, você que percebe inclinações desregradas no seu coração para todos os lados, você então vai fazer essa oração. Você vai usar os meios naturais que lhe forem dados. Você vai fugir das ocasiões próximas de pecado. Você vai aprender a fazer penitência, para que você aprenda a dizer não às suas vontades. Está correto, mas você também vai o quê? Entrar num embate espiritual. Você vai se preparar fazendo sempre as suas confissões direitinho, recebendo a Eucaristia sempre com toda a piedade e reverência, e incutindo no seu coração esse espírito de luta contra o diabo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Você percebe que vem uma sugestão demoníaca, uma inclinação para o pecado? Retira-te, Satanás. Você pensa em fazer a sua oração e já vem a preguiça? Retira-te, Satanás. Você chegou diante do seu computador ou diante do seu celular e já vem uma vontade de você ver o que não deve? Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. O que tu me aconselha é vão, é mal, é perdição. É mal tudo o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ou então, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ou então, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. E você suplica a proteção de Nossa Senhora. Então é importante nós aprendermos o quê? A ter esta visão espiritual, porque não é apenas contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas contra potestades, principados e dominações. Meus irmãos,
que nós, então, reconhecendo de que nós somos necessitados desse resgate de Deus, que nós supliquemos a Deus esta graça. Você que vai comungar hoje, faça então este propósito de você ter com você, este hábito de suplicar o auxílio divino, para que o sangue derramado de Cristo na cruz não seja vão na sua vida, para que o resgate de nosso Senhor não seja vão, porque senão o Senhor resgata e você volta aos algozes de outrora. O Senhor resgata e você volta à escravidão de antigamente. Mas para que o resgate do Senhor seja definitivo, peça ao nosso Senhor que Ele coloque inimizade no seu coração. Isto é, nós precisamos ser inimigos do diabo. Nós não temos que apenas ser amigos de Deus, sim. Nós não temos que apenas amar a Deus, sim, mas nós temos que ser inimigos do diabo e odiar o diabo, de modo que a nossa oração pode ser e deve ser uma oração dirigida a Deus como amor a Deus, mas também uma oração como ódio ao diabo. Não é à toa que existem os salmos imprecatórios na Sagrada Escritura, em que eu vou maldizer o diabo. Enquanto eu bendigo a Deus, digo palavras boas a Deus, eu digo palavras más ao diabo. Bebe tu mesmo o teu veneno, maldito sejas, malditos são os teus conselhos, eu não sou teu amigo, eu não quero parte contigo. Então, se vocês depois, por curiosidade, jogarem na internet salmos imprecatórios, vocês vão ver quais são os salmos que claramente nos ensinam esta oração de inimizade com o diabo. Salmos imprecatórios, e que sempre fez parte da espiritualidade cristã, essa inimizade com o diabo. Não estou falando que você deva sair rezando pelas pessoas, sobre as pessoas, mas que você reze sobre você mesmo. Isso você pode sem nenhum problema e com toda a autorização. Então, meus santos, que a Virgem Maria, a arqui-inimiga de Satanás, que ela nos ensine esta inimizade, que São José, o terror dos demônios, nos ensine esta inimizade com o mal, e que nós cresçamos cada vez mais na amizade, doçura e reverência para com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.